O apóstolo João então começa a escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, naquela localização. E nós vamos continuar então com o nosso estudo a partir do versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, no Messias, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só até aqui. João, apóstolo, novamente atestando, ratificando, comprovando a autoria do livro do Apocalipse, que muitos ainda hoje insistem em negar, é impressionante, negam até a redundância da prova. Irmão vosso. Aqui no grego nós encontramos Roadelphos, que é literalmente irmão. Irmão ali nesse sentido de fé. Agora, ou seja, ele está escrevendo então para a igreja, para irmãos da fé, da mesma fé. E é por isso que também quem entende essas palavras com discernimento é porque é irmão. Quem não entende, quem não recebe o evangelho, meu irmão, quem não entende essas coisas pelo Espírito, é porque não é irmão. É assim, é simples. Veja, irmão vosso, ele está escrevendo para irmãos da fé. E companheiro na tribulação. Tribulação, meu irmão, é uma coisa que a igreja sempre vai passar. Cuidado se você não está passando por uma perseguição, por uma tribulação. Por quê? Porque a marca da igreja é ser perseguida. O Messias falou: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Se me odiaram a mim, odiarão a vós também. Logo, olha o que é o evangelho, meu irmão, que hoje a maioria das pessoas, inclusive que se dizem crentes, olha o que o evangelho de fato é. Meu irmão, o evangelho não é você ir lá para uma denominação toda esquisita, ouvir o que você gosta de ouvir. Meu irmão, tribulação, abnegação da carne, tomar a cada dia a sua cruz, ser odiado pelo mundo, renúncia e santificação, obediência aos mandamentos, temor do Senhor. Isso é o evangelho, a base do evangelho. Logicamente, junto com arrependimento, fé genuína, perseverança. Isso é o evangelho. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. As pessoas desconhecem o evangelho, meu irmão. Veja no livro do Apocalipse o evangelho. Em Jesus, no Messias. Ou seja, João estava passando tribulação, estava, nesse sentido espiritual, servindo ao reino do Pai, do Messias, e perseverando, lutando contra o pecado, lutando contra a própria carne, temendo o Pai, visando a glória, vencendo obstáculos pelo Espírito. Isso é perseverança. Perseverar. Tanto é que existe uma palavra latina para essa derivação aqui, também, que ela também deriva da palavra perverso. O perverso é uma pessoa má. Como assim? Por quê? Vem do original por verso. Perverso. Por verso. Ou seja, verso a verso. Verso a verso. Ou seja, um versículo, um versículo, um versículo, um versículo. Ou seja,
Ele pratica a maldade sempre, constantemente. Por isso é perverso. É como se a pessoa praticasse a maldade por verso. A cada linha da sua história, da sua vida, ele faz a maldade. Por isso ficou o nome perverso. Só que esse perverso não quer dizer que em origem etimológica significa coisa má, porque a palavra perseverança também tem uma semelhança com isso. Perseverança. Você continua perseverando constantemente no Messias. Achei-me na ilha chamada Patmos. Essa palavra achei-me aqui no original em grego não é só achei-me, ela é egenomen. Essa palavra egenomen aqui é estive. Então não é necessariamente achei-me, é estive na ilha chamada Patmos. Por quê? Nesse período aqui, aproximadamente entre 95 e 96 depois do Messias, João estava lá exilado nessa ilha, era uma ilha para prisioneiros. E ele estava lá. Foi lá que ele recebeu essa revelação. Olha como é que o Criador trabalha. E ele estava lá por causa da palavra do Pai e do testemunho do Messias. Foi levado lá cativo, preso por causa do Evangelho, meu irmão. Hoje você é perseguido por causa do Evangelho? Se é? Por causa da verdade? João estava. Verso 10, novamente, achei-me em espírito. Novamente, essa palavra achei-me é a mesma que está lá em cima, egenomen, que é estive em espírito. Ou seja, ele teve uma revelação. Ele não estava fisicamente recebendo essas revelações, e sim em espírito. Tá? No dia do Senhor, ele esteve no dia do Senhor. E esse no dia do Senhor aqui tem no mínimo duas interpretações. O dia do Senhor é o dia do julgamento final, e o dia do Senhor também pode ser o período inteiro da grande tribulação. E nesse caso, o apóstolo João, teve a visão inteira de toda a tribulação. Por isso que ele escreveu aqui no dia do Senhor. Então aqui dia do Senhor é toda a tribulação. Tá? Essa expressão dia do Senhor remete a tudo que o Pai vai fazer na terra, tudo que vai acontecer na terra também. Porque vai ser tudo comandado por Ele. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Você imagina, você está ali recebendo uma revelação e você ouve atrás de você uma grande voz, como de trombeta. Extremamente alto, extremamente forte. Então João ouviu isso. Né? E o que essa voz disse? Essa voz dizendo: o que vês? Ou seja, o que você vai ver agora? Escreve em livro e manda às 7 igrejas. Essa voz é do próprio Messias. Ele ouviu uma grande voz, como de trombeta. No verso 12, quando vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi, ele viu o Messias aqui, que nós vamos ver no próximo vídeo, a descrição do Messias glorificado. É impressionante. E aí você tem essa prova cabal aqui no livro do Apocalipse, que o livro do Apocalipse foi uma revelação dada pelo Messias a João. E hoje, por incrível que pareça, tem pseudo-teólogo da Shopee do inferno negando isso. Negando com todas as palavras. Dizendo assim que não, Apocalipse não é uma revelação dada do céu pelo Messias a João. Não, não. Bebe de fontes gnósticas. Era para o tempo apenas da igreja da Ásia, 2 mil anos atrás. Sério? Falso profeta, falso mestre do inferno. E eles não têm nem vergonha, nem óleo de peroba para passar na cara de Paulo eles têm. De negar essas coisas. Olha aqui. A voz disse para João: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas. O Messias dando a revelação direta a João. E hoje, ditos teólogos negando isso. É teólogo do inferno mesmo, cara.
Ó, eu sou teólogo, eu tenho pós em exegese, eu tenho não sei o que. Sério, você vai pro inferno, você vai pro lago de fogo, condenado do mesmo jeito. Sendo teólogo, tendo pós em exegese, você pode ter quantas graduações for. Se você é desonesto, mentiroso, caloteiro, acusador, caluniador, nunca foi para a luz, sempre esteve em trevas. Filho do diabo. Muito teólogo vai pro lago de fogo, amigo. Muito acadêmico formado vai pro lago de fogo, de tobogã, de cabeça. Por quê? Porque não amam o Messias, não vivem o evangelho, são hipócritas. Os hipócritas não herdarão. Os mentirosos não herdarão. Fim de papo. Aqui nesse momento, o Apocalipse tem 22 capítulos. Estamos apenas no capítulo 1. Nesse capítulo 1, primeiro, o Messias manda primeiro escrever as 7 igrejas. Depois, lá no capítulo 4, vai dizer, vem mostrar-te as coisas que vão acontecer depois dessa. Ou seja, depois da época das igrejas. Da Ásia Menor. Da época de João. Então, até o Apocalipse é uma revelação progressiva. Para tempos específicos. 7 igrejas já abordamos antes, lá no início. 7 aqui é um número para significa completude, ou seja, totalidade, né? Não significa que é apenas para a época de João, porque esse número 7 sempre vai estar aqui em todo o Apocalipse. 7 trombetas, 7 taças, 7 selos e aqui 7 igrejas. Por quê? Completude. Atingir a todos. Agora, óbvio que tem que ter um início. O início foi as 7 igrejas. Onde está? E igreja, já expliquei para vocês. É eclesia. Quem já viu o vídeo primeiro aqui já sabe do que se trata. Então eu não vou aqui repetir as coisas. Eclesia é chamado para fora, ou seja, são literalmente os regenerados. Tá? Localizações. Os crentes estavam na cidade de Éfeso, na cidade de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Já mostrei a localização em vídeos passados aqui, da onde estava isso, numa mesma estrada, hoje atual Turquia. Então, o que acontece? Não é que tinha denominação religiosa lá não, meu irmão. Eram crentes regenerados nessas localidades. Isso é igreja. Todos os crentes hoje no mundo inteiro são a igreja. Simples assim. Sem complicar. Então é muito simples esses versículos aqui. Não tem muito segredo, basicamente é isso. E o próximo, esse vídeo aqui vai ser bem curto mesmo. E o próximo vídeo, então, a gente vai entender aqui, de fato, a visão do Messias. Verso 12 até o final. Até o final aqui, ó. Verso 12 ao 20. O próximo vídeo vai ser longo. Acompanhe, então, aqui no canal. Deixa o like, o joinha, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe. Canal aqui Firmeza da Verdade no YouTube. Não perca o próximo vídeo. Vamos entender de fato tudo isso aqui. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.